Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. O Tricolor anunciou Luiz Castro. Agora é oficial, o português de 64 anos é o novo técnico do Grêmio para as próximas 2 temporadas. Ele assinou por 2 anos, 2026, 2027. A gente sabe, né, que no futebol brasileiro é muito difícil um treinador terminar uma temporada. Quem dirá ficar mais do que uma temporada? E é por isso que eu tenho falado tanto sobre a falta de convicção que os clubes acabam tendo. Eles pensam em um treinador, às vezes nem se sabe exatamente por que pensaram naquele treinador, e na primeira sequência ruim, nos primeiros tropeços, eles desistem desse treinador. O futebol, ele é tão impactante porque muita gente gosta. O futebol paga tão bem porque muita gente gosta. Então, é óbvio que é muito bom quando você ganha, mas a pressão também é muito grande quando você perde, quando os resultados não chegam. E é justamente os momentos de pressão que são os mais difíceis. E é aí que um dirigente precisa demonstrar profissionalismo, o que é tão complicado de a gente acompanhar. Um dos motivos, né? São vários, mas um dos motivos que faz o Palmeiras ser diferenciado é que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que é muito competente, ela não torce para o Palmeiras. Então ela não age com emoção, ela não se deixa levar pela pressão externa, seja da imprensa ou então da torcida. E isso ajuda muito, gente. Se dependesse do torcedor do Palmeiras, ou pelo menos da maioria, por exemplo, o Abel Ferreira teria sido demitido nesse final de temporada. Mesmo depois de tudo que ele fez. Porque o entendimento que o Palmeiras investe muito e é inaceitável não ter ganhado nada no ano. Só que você não vai ganhar sempre. E o Brasil é o único lugar onde tem um campeão que a comemoração dura 2 dias, depois já é tratado meio que como uma obrigação. E todos os outros são perdedores fracassados. É complicado, não tem trabalho que se sustente dessa maneira. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, nós não teremos trabalhos a longo prazo. E pior do que isso, nós não teremos bons treinadores querendo trabalhar no futebol brasileiro. Se você olhar, cada vez mais os treinadores brasileiros estão defasados. Nós temos ainda, óbvio, vários bons treinadores brasileiros, mas nós não temos mais tantas opções como em outrora. E nós estamos olhando para outros mercados. E muitos estão vindo aqui e tendo essa experiência e não querendo voltar mais. Porque um trabalho no futebol é feito de processos e não se faz da noite para o dia. Eu tenho falado muito isso aqui. Então, se você não confia, de fato, se você não tem realmente convicção no trabalho, você vai trocar na primeira sequência ruim. Que isso não aconteça. O Grêmio está com uma nova diretoria e eu torço muito por essa diretoria. O meu grande abraço ao presidente Odorico Roman, ao vice de futebol Antônio Dutra Júnior, o diretor de futebol Rafael Lima, o executivo Paulo Pelaipe, o próprio CEO do clube, o Alex Leitão, principalmente o Felipão, que é o mais qualificado de todos da diretoria, porque já foi treinador e extremamente vencedor. Que essas pessoas, né, num conjunto, é claro que é sempre uma votação que decide, etc., nas reuniões, mas que eles possam dar essa sustentação ao Luiz Castro. É importante isso. É uma convicção deles. E eles tinham que fechar com a convicção. Se eles não confiavam no Mano, eles realmente não tinham que ficar com o Mano. Eles precisam ir naquele treinador que eles têm convicção, que eles acreditam, mas que se acredite também nos momentos mais difíceis, nos momentos de crítica, nos momentos de erros, porque ele vai errar, não é só derrota. A gente vai, às vezes, depois de um jogo, pegar e falar assim, olha, errou, perdeu por isso, por aquilo. Às vezes também não é o treinador, porque a gente tem essa mentalidade também, né, histórica, de sempre colocar na conta do treinador. E muitas vezes não é o treinador. Muitas vezes não é o treinador, muitas vezes é o time. Os jogadores é que entram em campo. Não é o treinador, ele treina, como a própria palavra diz, ele arma uma estratégia, ele faz, né, toda uma ideia de jogo, mas quem executa, quem pratica, são os atletas. É aquilo que eu falo sempre, se você não tem qualidade, não tem mágica no futebol. Então uma coisa está diretamente ligada na outra e a gente precisa observar tudo isso para fazer uma análise mais justa e equilibrada em cima dos trabalhos. E é por isso que eu torço muito pelo Luiz Castro, para que ele dê certo no Grêmio, mas ele precisa de tudo isso para que as coisas tenham mais, que ele tenha mais facilidade, digamos assim, para trabalhar. É claro que tudo no futebol também existe um limite. Tudo existe um limite. Não vai perder 10 jogos a fio e não vai mudar nada.
O cara perdeu o vestiário. Existem casos e casos. Não estou dizendo que tem que deixar o treinador a qualquer preço, independente do que aconteça. Também não é isso. É que não vamos nem a 8 nem a 80, entendeu? É ter um equilíbrio, mas fazer continuidade, porque trabalhos a longo prazo é que dão resposta positiva e que entregam títulos, e o Grêmio, na verdade, não está com o time pronto, muito longe disso. Temos uma base? Sim, temos uma base, mas precisamos passar por uma reconstrução dentro de uma situação que é dura financeira do clube. Beleza? Bom, vocês notaram que eu não chamei vinheta nem nada, né? Então eu só vou pedir para vocês, antes da gente avançar no assunto da reviravolta com os atacantes, que vocês deixem o like, que é muito importante para esse conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Além do like, eu peço que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito. Também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai opinando muito aqui nos comentários. Olha só, a primeira reviravolta envolve o Kiki Oliveira. O Kiki Oliveira está envolvido numa situação duríssima, que é a possibilidade, deixando bem claro, de ele estar envolvido com um narcotraficante. A possibilidade. Nada provado, nada certo. E é por isso que está existindo uma investigação. Essa é uma notícia que vem do Uruguai. Não é minha essa notícia. Vem da imprensa uruguaia. E daria conta de que até mesmo um narcotraficante estaria morando numa propriedade do Kiki Oliveira. Ele pode ter envolvimento com isso? Pode, por isso está sendo investigado. Mas pode ser também que o cara tenha alugado a propriedade dele e começado a cometer atos ilícitos, digamos assim, né? Então, muita coisa pode ter acontecido e é por isso que se faz, repito, uma investigação. Mas é mais um problema extracampo e é algo que pode atrapalhar também, o Kiki Oliveira de ir para o Nacional do Uruguai. Esse negócio ele está paralisado no momento. O Kiki Oliveira não quer permanecer no Grêmio, o Grêmio não quer permanecer com ele quer jogar no Nacional, mas essa questão paralisou. E o Grêmio aguarda uma proposta oficial do Bahia, como eu disse no vídeo anterior, para negociá-lo com o Bahia. Mas assim, ó, tava perto do Nacional, não tá mais, tá? Não tá mesmo. Existe, inclusive, por conta de tudo isso, uma forte possibilidade de ele não jogar no Nacional. Eu diria, nesse momento, pelo menos foi o que me falaram na tarde de hoje, que a chance maior é dele não ir para o Nacional do que ele ir para o Nacional. Então é uma reviravolta aí nesse caso. Uma outra reviravolta que também envolve atacante, que também é uruguaio, é o Arezzo. Terminou há 2 dias, na quarta-feira, dia 10, o prazo para que o Peñarol comprasse ele pelo valor que estava pré-estipulado no contrato de empréstimo, os 4,5 milhões de dólares. O Grêmio estava esperando algo mais concreto, o Peñarol sinalizou, disse que compraria, avisou o Grêmio, sim, vamos comprar, mas precisamos reduzir o valor. E o Grêmio não chegou num denominador comum, não chegou num combinado com o Peñarol para fazer essa venda. Agora, o prazo passou, então eles não têm esse valor, o Grêmio pode pedir mais, mas não vai ganhar também, e o Grêmio agora com a nova diretoria provavelmente vai negociar com o Peñarol, o desejo do atleta é permanecer no Peñarol, o Peñarol quer permanecer com ele, e o Grêmio também quer que ele saia. Mas algo que estava praticamente definido também gera uma espécie de reviravolta, porque está bem longe de ser definido. Vai ter que acontecer uma negociação praticamente do zero, até porque é uma nova diretoria, então novas pessoas negociando com a direção do Peñarol. Ok? O conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros, empresa de confiança que está há muito tempo no mercado. Fala direto com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela, faz uma cotação sem compromisso, ganha desconto por ter visto aqui no canal. Matiello Corretora de Seguros. Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela Praia Gaúcha, na Avenida Beira Mar, e o telefone da teleentrega está na tela. É outro nível, bom demais. Crepe do Alemão, fala lá com o Alemão, com toda a turma, são todos gremistas, como a gente. Crepe do Alemão. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários, um grande abraço e até o próximo conteúdo.